O convidado deste Veja Entrevista é o jornalista, poeta e editor Toninho Mendes. Toninho Mendes tem 56 anos e em 1984 ele criou a Circo Editorial, que editou mais de 100 revistas e 40 livros e se tornou um marco no mercado editorial graças ao sucesso de publicações como Chiclete com Banana, do Angeli, Piratas do Tietê, do Laerte e Geraldão, do Glauco. Agora, Toninho Mendes acaba de criar a Peixe Grande e lançar os Quadrinhos Sacanas. É uma caixa com 4 livros que resgatam as histórias dos herdeiros de Carlos Zéfiro. Vamos começar por aí, Toninho. Como é que você se tornou um editor sacana? A minha edição da pornografia é uma coisa que acompanha a minha vida. Porque eu, como todas as pessoas que têm 40, 50, 60 anos, no início da década de 60, o mundo ou era de papel ou era de orelha, né? Ou era no rádio ou era na revista. E eu já era uma pessoa que sempre gostava de história em quadrinho. E aí... Histórias em quadrinho de modo geral. De um modo geral. Não é à toa que se chama catecismo. Isso que eu queria te perguntar, por que se chama catecismo? Se chama catecismo porque é um outro tipo de aprendizado e uma brincadeira com a Igreja Católica. Todo mundo era coroinha, tinha o catecismo da igreja. Sim, você né? chamando de catecismo ficava um negócio mais religioso. Também mais religioso. Você empresta o catecismo para mim? O catecismo da religioso mesmo, ele era parecido com Era parecido no aspecto, porque era uma coisa pequena, tinha as orações. Tinha ilustrações. Tinha um pouco de ilustração, mas é onde vinha a Ave Maria, o Pai Nosso, o Salve Rainha. O que acontece? O catecismo era um negócio, ele tinha um valor, porque nem todo mundo tinha. A gente era menor de idade e não comprava onde vendia. Segundo, a gente está num dos períodos mais moralistas da história do Brasil. Tudo que fosse a sexualidade era um mito. Não se tinha acesso à educação sexual como hoje. Perfeito. Não se tinha internet, não existia Playboy. Então isso era um material raro. Ele era vendido de uma maneira escondida também. Era clandestino. Era clandestino. Tinha na banca, não se vendia para menor de idade. Esse material existia, mas não existia. Então, meu pai e minha mãe não viam que a gente estava dando catecismo, e assim como de outras pessoas. Ele era um objeto secreto. Perfeito. Agora, era engraçado que ele era muito dirigido para o público masculino. Até porque a visão que os catecismos têm da mulher é uma coisa bem de objeto, de coisa mesmo. Você não uma via coisa nas macha. mãos das meninas, não. Não, e se elas tivessem acesso, estranhariam, porque elas são tratadas no catecismo, porque isso aí é mais politicamente incorreto e impossível. Perfeito. Em relação a negro, animal e mulher, é uma coisa grossa. E aí você cresceu, começou a trabalhar no mercado editorial pensando nisso. Eu comecei a trabalhar como diagramador e fui chegando como editor de arte, mas eu sou uma pessoa, como toda a minha geração, muito influenciada pelo Pasquim. E eu sempre fui uma pessoa apaixonado por história em quadrinho. Para mim, até hoje, quando eu leio a história do velho careca do fantasma, eu choro. É uma coisa que me emociona até hoje, entendeu? O macaco era pequenininho, ele foi queimado, aí o fantasma salvou ele fugiu. E depois aparece aquele macacão e salva o fantasma. Aquela coisa do trono da caveira. Bom, mas aí como é que entraram os quadrinhos sacanagem? Durante o período da Circo, eu comecei a prestar atenção como isso não era editado, era mal editado. Quando eu resolvi voltar a editar uma coisa, eu falei, tem uma coisa que precisa ser feita, na minha opinião, que é o que eu chamo do resgate dessas histórias do ponto de vista não exatamente artístico, mas cultural. Porque como é muito chulo, a intelectualidade não leva isso a sério. Só que como eu acho que a cultura verdadeira do Brasil 75% do Brasil é brega, entendeu? Então a recuperação disso, para mim, tem um pouco esse sentido. Porque para uma geração como a minha, esses catecismos foram parte da minha formação sexual, quer eu queira ou não. Porque quando o mundo começou a abrir as asinhas, o Brasil fechou, né? Em 64. E os catecismos existem ainda? Não, eles tiveram... teve um outro momento deles na década de 80, depois da abertura política, pessoas voltaram a fazer histórias, mas já eram histórias diferenciadas, tinham mais roteiro, era mais metido a quadrinho chique. E aí tem uma coisa fundamental, que é o trabalho para citar só 2, do Guido Crepax e do Manara. Ótimo. Mudou muito o perfil. Então eu me espelhei um pouco nisso. E outra coisa, eu fiz para um público pequeno. É uma caixa de 1.500 exemplares com 4 livros. E a tendência da Peixe Grande é fazer livro-objeto. É livro para poucos. Vem mais lançamentos nessa linha? Vem. Nessa linha a gente tem mais... A ideia são 4 caixas dessa. E nós também vamos procurar os herdeiros
legítimos do Carlos F. do ponto de vista jurídico, para editar as histórias. se eles tiverem interesse dentro das nossas condições. Toninho, para encerrar a nossa conversa, onde é que se pode encontrar esta caixa, Quadrinhos Essa Sacanas? caixa, o melhor caminho é a livraria Comics, especializada em quadrinho, www.comics.com.br. Livraria Cultura, Livraria Travessa no Rio de Janeiro. Nós conversamos com o editor Toninho Mendes, que acaba de lançar esta caixa com 4 livros e o título é Quadrinhos Sacanas. Também aqui em Veja.com, não deixe de votar na escolha do Homem Sem Visão do Mês.